Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante que eu encontrei na internet, né? Então nós organizamos aí para vocês curiosidades sobre nós, homens, segundo as mulheres. Olha que interessante. Vamos ver se eu concordarei com tudo, com todas essas curiosidades que elas imaginam sobre nós homens. Vamos assistir juntos e depois a gente volta, tá certo? Agora para vocês, curiosidade sobre nós os homens, segundo as mulheres. Muito importante as mulheres conhecerem essas curiosidades sobre os homens. Elas podem ajudar em várias áreas da vida a dois e com certeza vai ser útil quando menos esperamos. 1. Homens acreditam que quando a mulher está realmente interessada, ela não deve ficar bancando-a difícil. É claro, parece doida, parece uma louca quando fica se fazendo de difícil, complicando o que o homem pode perceber da situação. O homem vai achar que ela não gosta dele. Então parece que são doidas. A gente é objetivo. É dessa forma, dessa maneira, reto e direto. 2. Para os homens, fazer compras é uma tarefa, não uma atividade de lazer. Sim, para alguns. É claro que tem homem também que gosta de fazer compras. Se forem coisas que ele gosta, tipo ferramentas, veículos, carros, coisas que os homens são apaixonados. Isso aí ficou meio generalizado. A coisa que a mulher quis dizer nesse caso aí foi que ela quer, na verdade, que os homens se sintam felizes em fazer compras das coisas que elas gostam. Então, nesse caso, muitos homens vão achar que é como se fosse uma tarefa e não algo prazeroso. Está entendendo a diferença? Pelo que eu estou vendo aqui, está sendo generalizado. Estão colocando o homem como burro. Estão entendendo? Que não entende nada das mulheres. 3. Homens gostam quando a mulher se maquia, mas sem exagero. Claro, tem umas que usam tanta maquiagem que quando tira a maquiagem parece outra pessoa. É que nem essas fotos nas redes sociais, onde as pessoas usam aplicativos que mudam, modificam totalmente a pessoa. É óbvio isso. Uma maquiagem suave é bem mais interessante visualmente. 4. Homens estão praticamente o tempo todo dispostos a fazer sexo, basta a mulher querer. Isso é mais um absurdo. Generalizou. Nem todo homem é assim. Acontece que tem uma diferença. Mulheres usam ou arrumam desculpas para não bater virilha. Homem aproveita as oportunidades que tem. É dessa forma. Não quer dizer que quer o tempo todo. Ele aproveita a oportunidade que tem, sabendo que a mulher vai inventar desculpa para não querer fazer. Entenderam? É simples. 5. Homens em geral só ouvem as mulheres quando elas estão falando, e as ignoram se elas começam a falar demais ou a gritar. Claro, porque parece uma pessoa descontrolada, uma pessoa doida. Então a gente prefere evitar o estresse, tá entendendo? Por isso que é melhor conversar do que perder o controle. Gritarias, brigas, isso é bem ruim. Entenderam, não é? 6. Para eles, a masturbação sempre vai estar presente. Eles sentem prazer em se masturbar. Exagero isso também, não é? Nem todo mundo é igual, nem homens e nem mulheres, nem todos são tarados o tempo todo. É claro que coisas que proporcionam prazer é interessante, mas não pode generalizar. É burrice isso. 7. Homens também gostam de abraços e carícias, desde que você esteja disposta a fazer sexo. Nem tudo é pelo sexo. Existem momentos que a gente gosta de dar carinho e receber carinho.
Isso pode acontecer em público. E isso não significa que você queira transar em público. Entendeu, moça? Generaliza muito. Isso é doentio. Parece que não sai da cabeça dessa mulher sexo. Que o homem quer sexo a todo instante. Isso é generalizar. 8. Às vezes pode ser que um homem minta para te deixar feliz. Afinal, muitas vezes em que a mulher pergunta a opinião dele, ela espera ouvir algo bom e nem sempre isso é a verdade. Isso acontece porque a gente quer ver quem a gente ama feliz. É por isso que muitas das vezes a gente pode contar alguma mentirinha. Mas geralmente o homem, ele está satisfeito com a mulher, ele vai elogiá-la, ele vai responder coisas positivas para agradá-la, porque ele a ama. Então não importa se ela ache que é mentira ou verdade. O importante é que o que ele faz é pelo bem dela, para a felicidade dela. Compreendeu, né? Simples. 9. Homens em geral não têm talento para escolher roupas para a mulher e se ela pedir isso é quase certo que ele errará na escolha. Geralmente, alguns homens não entendem nada de roupa, nem para si, nem para outras pessoas. Mas existem aqueles que conhecem mais, inclusive, do que mulher. Tem homens que entendem de combinação de cores, esse tipo de coisa. Depende da profissão do cara. É claro que a gente não, na maioria das vezes, não entendemos muito. A gente pensa, se você está feliz como está vestida, beleza, sinta-se bem. Sinta-se feliz com a forma que você está. É simples, sem segredo. 10. Homens gostam quando a mulher se veste de um jeito mais sensual, mas isso não se aplica na visita à casa dos pais dele. Justamente, a gente imagina que depende do lugar para o tipo de vestimenta que a mulher vai estar e a gente também. A gente leva isso em consideração. Mas eu estou percebendo que as mulheres não observam isso. Tem locais que a gente não pode ir vestido como a gente quer ou como a gente gosta. É simples, é objetivo. Entendeu, não é? 11. Homens adoram receber elogios, mas não gostam de serem chamados de fofos. Eles não sabem o que essa palavra significa. Agora quer dizer que todos os homens são burros. Não é bem isso. Depende da entonação e depende da situação. Se for uma briga e o homem é chamado de fofo, ela pode estar chamando ele de delicado. Esse fofo significa, sabe o quê? É a mesma coisa quando a gente vê uma mulher fazendo algo extraordinário e a gente vai e responde e pensa: Nossa, como você é maravilhosa. É o mesmo sentido desse fofo carinhoso que a mulher disse para o seu companheiro. Às vezes o sentido é outro, é um sentido debochado. E é esse sentido que magoa os homens. 12. Para os homens, ser boa na cama significa ter entusiasmo, senso de humor, um pouco de paciência e criatividade também. Isso varia, depende de cada pessoa. Tem gente que atribui ser bom de cama a outras situações, a outras coisas. Mais uma vez, é essa mulher que elaborou esse texto, ela é perita em generalizar. Isso depende muito de cada pessoa. Agora, ter criatividade, se entregar por completo, isso é ser bom de cama, na maioria dos casos. Então, é muito importante que não generalize. Isso soa doentio. 13. Na primeira vez os homens ficam tão nervosos quanto as mulheres. É, geralmente, na primeira vez as pessoas ficam nervosas mesmo. Existem pessoas que têm um controle emocional muito grande. Uma pessoa que vai, mesmo sendo a primeira vez, por ela ter um controle emocional forte, ela não vai ficar assim como a maioria das pessoas. Mais uma vez, não devemos generalizar. Simples e óbvio isso, não é? 14. Homens adoram ter por perto uma mulher com um bom senso de humor e não uma mulher que fica reclamando de tudo o tempo todo. Aí, nesse caso, com certeza absoluta, não é? Ninguém merece ficar perto de pessoas tóxicas, pessoas psicopatas, psicóticas, malucas.
Ninguém merece isso. Assim como vocês, mulheres, não querem ficar perto de um cara agressivo, machista, controlador, rude, cruel, não é verdade? É basicamente isso. É a mesma sensação que dá. 15. Para os homens, uma carícia mais ousada e inesperada é sempre bem-vinda desde que o sexo seja o resultado final. Nem sempre, mais uma vez generalizando, você receber carinho, você ficar excitado, tanto o homem quanto a mulher quando ficam excitados, isso não significa que tem que ter bateção de virilha. Isso é doentio, cara. Às vezes é troca de carícias, carinho, tá namorando, tá se curtindo. Simples. É absurdo como a mente de algumas pessoas tem parecido aqui. É complicado. O texto é generalizador. Simples. 16. Para os homens é muito difícil lembrar cada frase que alguém disse quando estão contando algo que aconteceu. Isso depende de cada pessoa. Cada pessoa é um ser diferente. Tem gente que tem lembranças boas, memória boa. Então vão lembrar de situações desse tipo. Nem todo mundo é igual. Assim como existem mulheres que também não entendem, esquecem as coisas, não conseguem lembrar em situações como esse descrito aí pela moça do relato aí do vídeo, né? 17. Homens acham as mulheres muito sensuais quando estão com roupa para malhar ou com os ombros à mostra. Sim, é claro que depende também se o corpo for bonito, não é? Isso vale para qualquer pessoa. Tem pessoas que não ficam bem com roupas de academia. Mas no caso dos homens, quando a gente observa, tem aquelas partes que são as partes mais desejadas pelos homens, que quando ficam marcando, que a gente pode, né, ver mais ou menos imaginando como seria sem, isso excita sim, realmente. É por isso que muitos têm ciúme de suas companheiras usando esse tipo de coisa em público. Estão entendendo? A cabeça do homem como é basicamente isso. 18. Homens se excitam muito ao ver uma mulher se acariciar. É por conta da delicadeza. A delicadeza é a mulher ser feminina. Isso excita, estão entendendo? Isso atrai o homem. Assim como o comportamento do homem, dependendo do comportamento, também pode causar a mesma sensação nas mulheres. Elas podem se excitar de acordo com o que certos homens façam. Estão entendendo, não é? 19. Homens gostam quando as mulheres dizem o que elas acham que eles erraram, mas nem tanto quando elas ficam repetindo a mesma coisa várias vezes. Vocês conhecem mais algumas curiosidades, meninas? Então, quando a conversa é assim construtiva, a gente fica feliz, a gente gosta. Dizem que o homem não gosta de discutir a relação. Isso é mentira. A gente não gosta de estresse. Você ficar gritando, brigando, cobrando e toda hora repetindo a mesma coisa. Tem que ser objetivo, tá entendendo? Assim, dessa forma, tudo flui normalmente. Deve ser assim, dessa forma. Eu gostei de algumas situações aí bem interessantes, não é verdade? Bem, interessante foi sim, apesar de que eu percebi que generalizou muito em muitas situações. O ser humano é muito complexo, sejam homens ou mulheres. Pessoas se comportam de formas diferentes. É claro que muitas situações têm um padrão. Realmente eu tenho que admitir isso. E tem casos que a maioria das pessoas seguem determinados padrões. Eu vou dar um exemplo para vocês. Muitas mulheres, e eu não estou generalizando, presta atenção, mas muitas mulheres, quando dizem não, significa sim às vezes. Assim como algumas dizem sim, mas na verdade querem dizer não. Aquela situação, você quer ir para a rua, quer jogar bola? Pode ir. Mas na verdade ela estava dizendo não. E se o cara for, vai ter consequências. Estão entendendo o que eu estou falando?
Esse tipo de coisa não é padronizado, mas muitas fazem isso, assim como muitos homens têm essa coisa com relação ao sexo, de querer toda hora. Na verdade, no fundo, não é que quer toda hora. Na verdade, o homem, ele aproveita as oportunidades que aparecem. É por isso que muitos homens traem, porque eles sabem da dificuldade que é encontrar alguém para bateção de virilha. Por isso também que muitos pagam por isso. Agora, isso não significa que a maioria dos homens, ou todos os homens, só pensem nisso, porque existem outras situações, outras coisas, que o homem tem que pensar. Ele tem que pensar no trabalho, ele tem que pensar nas contas que ele vai pagar. Se ele tiver filhos, ele vai pensar nos filhos, na escola, nos problemas que os filhos às vezes causam com briguinhas entre amigos, o comportamento fora da presença do pai. Tem homens também que se preocupam com o seu time de futebol, ou se vai ter a partida do fim de semana, que ele vai encontrar com os amigos para fazer um churrasco. Tem um monte de coisa que os homens pensam, assim como um monte de coisa que as mulheres pensam. Não significa que a pessoa fica 24 horas por dia pensando a mesma coisa. Por isso que eu disse, generalizou, dizendo que todos são assim, que o homem só espera a oportunidade, nem sempre. Tem pessoas que são assexuadas, que não sentem vontade, não sentem desejo nem por homem, nem por mulher, nem por ninguém. Então, como você vai generalizar dizendo que todos agem dessa forma? Não tem, não é possível isso. E como eu disse, o homem, ele sabe da dificuldade que é. Por exemplo, o casal, né? A esposa, quando tem vontade, o homem tem que se fazer presente, senão dá problema. Agora, e nas vezes que ele vai buscar, vai procurá-la, e ela diz que está com dor de cabeça, ela diz que está cansada, inventa um monte de desculpas. Mas aí o cara tem que ser compreensivo, elas dizem, não é verdade? Estão entendendo? É por isso que o homem, quando aparece a oportunidade, ele faz mesmo sem ter vontade. Não é que ele esteja com vontade o dia inteiro. Não, é porque o cara sabe que se ele não cumprir com suas obrigações, pode acontecer dela fazer alguma coisa que ele não vai gostar. Vai buscar em outro lugar. Estão entendendo? É por isso que um homem é bem dedicado com relação a isso. Esse negócio é interessante de generalizar. Eu não posso generalizar que todas as mulheres dizem coisas querendo dizer outras, na verdade. Eu não posso dizer isso, porque tem mulher que é objetiva. Tem mulher que ela fala o que está pensando, fala o que pensa. Assim como tem homens que falam o que pensam. Uma das coisas que foi falado também foi com relação à mulher que se faz de difícil. É uma outra coisa que bagunça a cabeça do homem. Vocês não têm ideia de como isso bagunça, porque o cara não sabe. Ela está se fazendo de difícil, ele pensa, será que ela gosta de mim? Será que ela me quer? Ele vai começar a pensar que ela não quer, que ela está afim de outro cara. Mas muitas mulheres, e eu não estou generalizando, mas muitas fazem isso como um joguinho, para ver se o cara vai insistir, se o cara vai correr atrás dela. Isso é terrível, isso é cruel. Eu vou ser sincero para vocês, é bem cruel. É aquela coisa de não sair de cima do muro, não tem? Aquele tipo de atitude. Homem detesta esse tipo de atitude, da pessoa que não sai de cima do muro, não se decide. O homem gosta da decisão. Quando você gosta de alguém, você fala, olha, eu gosto de você. Se a pessoa não responder, a gente vai imaginar, não gosta da gente. Se a pessoa responder dizendo, não tenho certeza, poxa, isso é coisa para ter certeza. Se não tem certeza, é melhor nem tentar. Então, o homem é mais objetivo nesse sentido. Fala realmente o que pensa, fala realmente o que sente. E ainda dizem que o homem tem dificuldade de expressar os sentimentos. Não é bem assim. Eu acho mais confuso as mulheres. As mulheres são mais confusas, apesar de que a mídia, o sistema, diz que as mulheres têm mais intimidade com os sentimentos.
Eu não vejo muito bem assim, não. O homem, quando gosta, ele se dedica. A mulher, a gente nunca sabe, é uma bagunça. O comportamento, o pensamento, o que fala é diferente às vezes do que pensa, ou na maioria das vezes. E isso, gente, faz com que o homem fique igual um cego em tiroteio. O cara se confunde todo, isso confunde a cabeça do homem. Poderia ser mais objetivo, não é? Quando você gosta de alguém, demonstre que você gosta. Quando vocês estão conversando, tentem encontrar um denominador comum. Estão entendendo? Facilitar a situação. A relação boa mesmo é quando tem conversa, sem gritaria, sem brigas, sem discussões, sem cobranças. Você expressando o que você acha correto, o que pode fazer ou não, e assim vai. Quer ver uma coisa? A questão de roupas em determinados lugares. Muitos homens reclamam com suas esposas com relação a esse negócio de roupa. As mulheres detestam isso. Presta atenção no que eu vou falar. Não gostam quando os homens dizem para elas não utilizarem certos tipos de roupa em certos locais. Por que que o homem fala isso? Porque ele sabe o que os outros estão pensando. Quando veem um tipo de roupa, vão achar que a mulher é um tipo de mulher. Estão entendendo? Aí você pensa, não, mas ele quer controlar. É estranho isso, né, de você falar. Mas eu já vi situações de mulheres dizendo para os homens não usarem determinado tipo de roupa. Sabe o que parece? Eu vou explicar. Parece que elas se sentem como deusas, podendo decidir o que o cara vai vestir em determinados locais. Quando elas batem o pé dizendo você não vai com essa roupa, o homem tem que obedecer, porque são deusas. Estão entendendo? Agora, se o cara falar com esse tipo de roupa que você está, eu não quero que você vá em tal local. Aí fala que o cara é tóxico, que o cara é controlador. Estão entendendo? Isso dificulta muito a relação. O relacionamento dessa forma fica impossível, inviável. As pessoas têm que raciocinar. Como foi dito no vídeo, você não vai vulgar na casa dos pais. É a mesma coisa o marido. Ele não vai ficar em certos ambientes onde tem outras mulheres de cueca, por exemplo. É a mesma coisa, gente. Mas tem mulher que não entende isso. Eu entendo por que não entende. Eu não vou nem falar isso porque vai ficar muito forte. Não vou explicar por quê. Vocês tirem suas próprias conclusões. Eu sei por quê. Mas isso é muito chato, rapaz. É aquele tal negócio. Eu nunca digo não sem ser não. Se eu disser sim, é sim. Tem esse significado. As palavras, quando eu utilizo, elas têm o significado que são, que tem. É dessa forma. Fica difícil você conversar com alguém que fala uma coisa pensando outra, que te diz algo, mas na verdade queria te dizer outra coisa. Estão entendendo? É difícil você se relacionar com pessoas assim. Quando a pessoa demonstra uma coisa, aí você acha que é aquilo que a pessoa demonstrou, e quando você vai, é outra coisa completamente diferente. Então isso parece coisa de maluco. Isso não é normal. Fica até absurdo de você falar esse tipo de coisa, né? Porque para o homem, ser objetivo é natural, é normal. Você fala, agora eu vou dormir. Aí você pega, deita e dorme. É basicamente isso que eu estou falando. Agora, tem situações que a pessoa fala, eu vou dormir. E não vai dormir, vai fazer outra coisa. Quer dizer, fala algo que na verdade não é aquilo que queria falar. Até nessa situação que eu falei de discutir relação, muitas das vezes as mulheres estão falando coisas e ficam repetindo a mesma coisa. E você já falou para ela: não, eu não vou fazer isso. Ah, eu não fiz assim. E você explica e fica repetindo. Todas as vezes, lembra. Não lembra das coisas boas que você fez. Não lembra dos erros que teve, mas lembra a todo momento dos seus erros. Isso é muito chato. Mas como foi falado no vídeo, o homem só que tem defeitos, não é? São os defeitos que prevalecem nos homens. Nas mulheres, não. É só qualidade. Elas estão certas.
Elas usam palavras que o homem tem que adivinhar o significado. A palavra existe, mas você tem que adivinhar qual é o sentido da palavra. Fala em código. Elas falam em códigos que só as mulheres entendem, às vezes nem elas entendem os códigos, mas o homem tem que adivinhar. Tem que adivinhar o que ela está sentindo, tem que adivinhar o que ela está pensando. Aí a gente pensa, será que elas realmente acreditam que elas têm sexto sentido e que o sexto sentido delas, que nunca funciona, a gente também tem que ter? É interessantíssimo isso, mas é uma coisa que me faz rir, porque eu acho engraçado. Eu imagino, sabe o que, gente? Aqueles filmes engraçados do saudoso Jerry Lewis. Depois vocês pesquisem aí na internet Jerry Lewis. Geralmente os personagens dele eram muito atrapalhados. E esse tipo de comportamento eu acho engraçado por isso. É muito atrapalhado esse tipo de comportamento, de você falar uma coisa pensando outra, de você falar outra coisa sentindo outra coisa completamente diferente. É de você pedir algo a alguém querendo outra coisa completamente diferente. É de você ficar trocando olhares com uma pessoa sem intenção de ficar com a pessoa. Você troca olhares só porque está vendo que a pessoa está olhando para você e fica o tempo todo trocando olhares. Aí quando a pessoa chega, não, não quero. Aí você pensa, está se fazendo de difícil ou só quer ser desejada? Você nunca sabe por quê. É uma confusão mental que passa pela cabeça da mulher que ela pensa o seguinte: ah, vou deixar esse cara louco também. É isso que parece. Estão entendendo? Nunca é o que é. Nunca é o que dizem ser. Nada faz sentido. A pessoa, o homem, ele se sente, sabe como? Como se ele estivesse num hospício conversando com aqueles loucos que ficam falando coisas que não fazem sentido nenhum. E você fica só concordando, não é? Porque você não vai discutir com o doido, porque você acaba perdendo, né? Talvez o doido pode perder o controle e te atacar. Então você concorda? É, a bola é quadrada. É sim. A chuva é seca. Não é molhada, não. É, realmente. Você tem razão. Você tem que concordar com tudo. Que nenhuma das opções lá, não é? O homem concorda, elogia, mesmo que seja mentira. Ele vai responder para agradar, não é? Para não criar briga, para não criar confusão. É a mesma coisa, porque é uma confusão que eu vou dizer um negócio para vocês. Isso é muito complicado. Por que não ser objetivo? Falar o que sente, falar a verdade, dizer, olha, é isso e acabou. Dessa forma, isso de ser objetivo faz você ganhar tempo. Tá entendendo? Você não vai enrolar, não vai dar esperanças à toa. Eu sou objetivo. Quando eu recebo cantadas, eu já logo digo: não quero, não estou afim, não nasci para isso, não quero mais saber de relacionamento. Simples, reto, direto. É dessa forma. Eu não fico dando esperanças, eu não fico cozinhando como se eu tivesse esperando aparecer alguém melhor e caso não apareça, eu fique com aquela pessoa que fica atrás de mim direto. Então, quando você vê essas confusões assim, você nunca sabe se é uma confusão porque a pessoa é desmiolada mesmo, né, naturalmente, doida mesmo de pedra, ou se a pessoa está de maldade, querendo te deixar na fila, para caso as outras tentativas dela não dê certo, aí ela vai atrás de você, porque ela sabe que você é afim dela. Então fica um negócio muito confuso. Esse tipo de jogo é muito cruel para mim. Eu não gosto desse tipo de coisa, não. Eu gosto da verdade, eu gosto que a pessoa seja direta. Fale a verdade. Tá afim? Tá afim. Não tá afim? Não tá afim. É a mesma coisa com relação quando as mulheres ficam dando desculpas para não bater virilha. Tá afim, fala que tá afim. Se não tiver afim, fala que não tá afim. Não precisa inventar que tá com dor de cabeça, que tá com diarreia, que tá menstruada. Não precisa mentir. Fala a verdade. Hoje eu não tô afim. Acabou. E o dia que o cara também não estiver afim e a mulher quiser e ele falar que não está afim, ela tem que aceitar também. É dessa forma. Mas não acontece assim. Se o cara negar, rapaz, a briga está feita.
Ela vai achar que ele está com amante, ela vai achar que ele está no banheiro sozinho, soltando pipa, não é? Sozinho. Vai ser briga, discussões, vai ser uma porcaria. Quer dizer, mais uma vez, elas podem negar, mas o cara não. Elas podem fazer todo tipo de coisa, mas o cara não. Estão entendendo? Aí é o que eu disse naquela hora. Se sentem deusas, mas os homens, seres inferiores, insignificantes, têm que concordar com tudo e não podem fazer nada. Só se elas permitirem. Aí fica ruim, não é, gente? Eu lembro muito da fase do jardim de infância. Aquela criança birrenta que fala: tem que ser como eu quero, não pode ser como você quer, não. Eu vou chamar a mamãe. Assim mesmo, parece isso. E esse tipo de coisa é doentio. Esse tipo de coisa beira a loucura. Faz sentido para vocês? Bom, gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.